Boa noite, meus irmãos, boa noite para todos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos começar o culto desta noite. Cumprimenta aí quem está do seu lado, né? Estou vendo que os irmãos estão aí conversando, estão bem à vontade, então sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na casa do Senhor. Cumprimenta aí uma pessoa próxima de você. E é bom estarmos aqui na casa de Deus. Estarmos juntos para mais uma vez louvarmos o nome do Senhor. Sejam bem-vindos nossos irmãos também da transmissão, né? De repente você está aí acompanhando a transmissão, então é uma alegria estar aí com você também através da transmissão, e que você em casa também seja muito abençoado. Você concorda comigo? Diga amém. Em Tiago capítulo 1, eu vou ler esse texto para nós começarmos o culto, verso 2 a 4. Tiago capítulo 1, verso 2 até o 4. Se você tiver a sua Bíblia, fique à vontade de abrir e acompanhar comigo, tá bom? Lembrando que nós temos também na projeção, se for mais fácil, né, por causa da tradução, nós temos aí na projeção, que é o mesmo texto que eu vou ler, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém, igreja? Então olha só, né? O que é que nós aprendemos rapidamente desse texto nessa noite? O que o Senhor quer falar comigo e com você? Simplesmente a gente passa por situações difíceis durante a semana. Só para mim ter uma ideia, quem passou momentos difíceis essa semana? Levanta assim a mão, bem alto, deixa eu ver. Só alguns, né? E para quem que foi tudo bem? Deixa eu ver. Glória a Deus, né? Que bom, né? Se foi tudo bem. E para quem foi tudo bem, mais ou menos, tem alguém assim? Tem alguns, né? Que uma hora dá certo, outra hora parece dar errado, uma coisa acontece, outra hora não acontece, né? Que às vezes quando a gente fala assim, ó, para quem deu tudo errado, parece que a semana toda, né, não serviu para nada. Você falou assim, por que que eu levantei da cama hoje? Mas sabe, a palavra de Deus, ela nos diz algo interessante, que diz assim, ó: considerem por grande motivo de alegria por vocês passarem pelas provas. Olha só. Então olha só, durante a semana, eu e você, a gente passa por provas. Você passa, você tem lutas, mas aqui na casa do Senhor, nós vamos aplicar e viver essa realidade, né? Nós vamos perseverar, amém, igreja? A gente vem aqui na casa de Deus, por quê? Me explica, pastor, por que eu venho na igreja? Qual é a razão, qual é o motivo? O primeiro é Jesus, amém, igreja? Nós estamos aqui por causa de Jesus. Claro que comunhão uns com os outros, mas também para a gente aprender a perseverar na nossa fé. O que eu aprendo com uma palavra, uma ministração, com um louvor, com uma oração? O que eu aprendo para aplicar durante a semana? Perseverar. Você superar as lutas, as suas dificuldades. Para você que levantou a mão, que deu tudo certo, glória a Deus, amém? Mas eu não sei se você vai ter provação essa semana, eu nem quero, mas a Bíblia diz que nós não estamos isentos. Então, queridos, se você passou por provação ou não, uma coisa eu sei: nós estamos aqui para perseverar na fé, amém, queridos? Para andar no caminho do Senhor, para entender a vontade dEle, o que Ele quer de mim, de você. Vamos fazer isso hoje juntos, através da oração, do louvor, da palavra. Abra teu coração, diga nessa oração: Jesus, fala comigo. Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida. Eu não acredito que a gente está aqui por acaso, certo, gente?
porque Deus trouxe você aqui para este lugar. Quantos creem assim? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. E vamos orar, baixe sua cabeça e vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui estamos reunidos nessa noite para adorar ao Senhor. Esse é o maior motivo que nós estamos aqui reunidos, Deus. É bom, é gostoso estar com nossos irmãos, estarmos na igreja, servirmos ao Senhor, mas a razão maior é o Senhor. O Senhor nos trouxe para este lugar. Queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Espírito Santo, toca no nosso coração, fala conosco. Não queremos sair deste lugar sem ouvir a Tua voz, Senhor. Cada um que entrou aqui, crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos, Pai, enfim, todos que entraram aqui neste lugar, de alguma maneira, de alguma forma, tudo que vai acontecer aqui, ó Deus, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Por isso, tira do nosso coração tudo aquilo que não vem de Ti. Arranca, ó Deus, do nosso coração. Talvez alguém entrou preocupado, ansioso, temeroso com o futuro, mas a Tua palavra, ela diz que a fé produz perseverança, e é isso que nós queremos nessa noite, perseverar na comunhão com o Senhor, perseverar na nossa fé. Por isso, Pai, tudo apresentamos diante do Senhor, as nossas vidas, abrimos o nosso coração para que o Senhor fale de forma poderosa conosco nessa noite, e assim abençoa toda a sua igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Vamos louvar o nome dele. Sofreu por
anjo. Aleluia. Cante assim. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha. Diga assim: tu és bom, tu és. Ele é bom, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Tu és bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconder, razão do meu viver, oh. Eu posso ouvir que Ele é bom. Tu és Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, tu és bom, oh, tu és bom, tu és bom, Ele é bom, tu és Tu não me deixarás jamais. Ele não te deixa. O Senhor é fiel. Diga assim: não me deixas. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, tu és bom, tu és Aleluia, aplauda o Senhor.
Quantos creem que Deus é bom? Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Deus é bom, irmãos. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guia. Tantas coisas Deus faz por mim, por você. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós nos unimos em oração, pedindo que Deus continue nos guardando, que Deus continue nos protegendo. Você ora por isso. E aí eu queria dividir com a igreja um pedido que a Marisa compartilha. A Marisa está ali, né, Marisa? Assim, ó, faz um tchau aqui para mim, está lá. Marisa, ela quebrou o dedo já tem uns 10 dias e necessita de oração, né, para poder voltar a trabalhar. Então que Deus traga a recuperação completa sobre a vida da Marisa. Também vamos orar pelo pastor Ricardo. Essa semana vai fazer alguns exames. Está igual eu, né, pastor? Então vamos orar. Ainda ore por mim também, né? Ainda não tirei o catéter, estou com ele. Mas em nome de Jesus, você crê comigo que terça-feira eu vou tirar esse catéter, amém, queridos? Eu gosto da igreja assim, que crê, né, no poder de Deus. Amém, queridos. E queridos, e de repente você também, né, tem algum pedido de oração, assim como a Marisa, mas não deu para você compartilhar, dividir aqui conosco. Então vamos fazer assim. Nós somos uma igreja família, né? Nós somos uma igreja família, quando eu digo uma família espiritual, e nós podemos nos unir, nós podemos dar as mãos, podemos orar uns pelos outros, e vamos fazer isso crendo que Deus, Ele é bom. Então se junte com quem está do seu lado. Se você puder, dá a mão para quem está do seu lado. Se quiser fechar o corredor também pode, né? Fecha o corredor, quem está próximo, pertinho de você. Porque eu gosto desse momento, sabe? Onde a gente ora, a gente intercede, né, uns pelos outros, aonde a gente diz: Deus, ajuda meu irmão, minha irmã. E você pode fazer isso nesse momento. Vamos clamar a Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, comece a orar, comece a falar com Deus sobre esta vida que está aí juntinho de você, do seu lado, essa pessoa que faz parte da nossa família, ou talvez por esse visitante que está aqui esta noite. Em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, em cada vida, em cada pessoa, Pai, que entrou aqui neste lugar, necessitando de oração, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração. Nós acreditamos, Pai, no que nós cantamos, que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Deus. E é por isso que nós nos unimos orando, clamando uns pelos outros. A Tua palavra diz, Deus, que nós devemos orar uns pelos outros. Isso é saudável, isso é uma igreja espiritual. E estamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua majestade, do Teu poder, clamando, ó Deus, o Teu socorro, a Tua ajuda, a Tua intervenção, ó Pai. Sim, independente de cada situação, cada um que entrou aqui, ó Deus, talvez seja um problema pequenininho ou algo tão complexo, Deus, não importa, porque a Tua palavra diz que nada é impossível para Deus. E eu creio nesta palavra, Senhor, na vida dos meus irmãos da Tua igreja. O Senhor pode todas as coisas. Tu és o médico dos médicos. O Senhor é aquele que abre portas. O Senhor é aquele que mostra o caminho, que dá a direção. O Senhor é aquele que traz resposta àquele coração que talvez está preocupado, aflito e ansioso. Deus, age na vida do Teu povo aqui esta noite. Abençoa a Marisa, Pai, que quebrou o dedo, Senhor, já tem alguns dias, mas ela precisa trabalhar, Senhor. Oh Deus, a Tua igreja levanta esse clamor, pedindo pela Tua serva, que ela possa melhorar, Senhor, ter uma recuperação breve, ó Deus, para que ela possa então retornar ao seu trabalho. Abençoa a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Supre todas as necessidades do lar dela e de todos aqueles que Te cercam. Pai, abençoa o pastor Ricardo, abençoa a minha vida, a nossa saúde. Oh Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Pai querido, isso só mostra
que as limitações que temos, quando nós passamos por alguma situação, mostra que dependemos do Senhor, Pai, e como é bom saber que temos um Deus que cuida de nós, que vai à nossa frente, dirigindo os nossos passos. Se você entrou aqui esta noite, clamando, pedindo por uma resposta, eu quero, na ousadia da presença de Deus, dizer que você, nesta noite, vai sair com a tua resposta, que Deus vai te dar uma direção, meu irmão. Tu és o Filho de Deus, tu és filha de Deus, o Criador de todas as coisas, e Deus não vai deixar um servo dele confundido. Você não vai ficar confundida. Deus vai te mostrar, Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai te dar respostas, Deus vai te dar estratégias, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nesta noite, que tu és bom e a tua misericórdia é que está sobre nossas vidas todos os dias, Pai. Obrigado, porque cremos pela fé que o Senhor já respondeu a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Cante conosco. Adore a Deus, igreja. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar um instante. Amém, queridos? Aleluia. Na presença do Senhor, a Bíblia diz que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, né? Então adore a Deus, creia no poder de Deus na sua vida. Queridos, rapidamente, 2 recadinhos, tá bom? Para você se inteirar do nosso dia a dia da igreja. Primeiro deles, sexta-feira próxima teremos o encontro da terceira idade. Sexta-feira, às 14 horas, né, nossos queridos irmãos da terceira idade estarão aqui na igreja fazendo seu momento de comunhão, de intercessão, de adoração a Deus, de ouvir a palavra. Você faz parte dessa faixa etária, venha participar conosco, tá bom? E no sábado também teremos uma programação muito especial, como todas têm sido, encontro de casais. E eu costumo dizer que não é só para quem está passando por crise, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, encontro de casais, né, Ricardo, Fernanda? Pensa, eu não estou em crise. Amém, glória a Deus. Mas o encontro de casais é para estreitar, né? Amizades, relacionamento, aprender o que a palavra de Deus diz sobre relacionamento, como viver melhor com a família. Enfim, há uma série de coisas que nós podemos aprender da palavra de Deus para a nossa vida de casal, conjugal e nossa vida familiar. Nós temos sempre trabalho com as crianças também, não fique preocupado, pode trazê-las e também elas terão um trabalho diferenciado para elas, tá bom? Mas eu quero reforçar esse convite para todos os casais estarem aqui conosco, aprendendo da palavra de Deus e serem muito abençoados neste próximo sábado, às 19h30. Que hora, pessoal? Isso, então venha participar, tá bom, queridos? Nós gostaríamos de conhecer quem está nos visitando. Tem alguém pela primeira vez que está nos visitando? Faça um sinal assim com a sua mão, só para eu identificar, ver você. Olha aqui à minha direita, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, tá bom? Volte outras vezes. E lá à minha esquerda, um pouquinho mais no fundo da igreja, sejam bem-vindos, um casal também. Já estão convidados para o próximo sábado, né? Então, o Ricardo e o Fernando já estreita aí o convite, tá bom? Estão mais próximos, tá? Então, sejam bem-vindos. E a igreja recebe nossos visitantes como? Aplaudindo ao Senhor, né? Porque é uma alegria tê-los conosco. E a gente estende esse convite para voltar outras vezes, tá bom? Agora nós vamos orar pelas crianças. Quero convidar as crianças aqui à frente. Nós temos esse costume de orar por essas bênçãos aqui, né? Estava vendo ali, ó, nosso querido Henrique, é o Henrique, né? Todo animado na hora do louvor, é isso aí. Pastor Ricardo,
Quer vir orar aqui? Vem cá orar, abençoar a vida das nossas crianças. E aí, amigão? Beleza? Gabriel, tudo bem? Davi, já vi. E aí, Filipinho? Ore também pelos voluntários, né, do Ministério Infantil, para que sejam uma bênção na vida das nossas crianças, tá? Queridos, olha para cá. Por que a gente permite, né, as crianças estarem aqui no momento de culto? Por que a gente ora por elas? Porque elas fazem parte desta família. Amém, igreja? Tanto crianças quanto adultos, idosos, todos fazem parte. E eles precisam crescer neste ambiente de adoração a Deus, de oração. Eu estava ali vendo, cadê o Henrique? O Henrique lá, ó, pequenininho, está lá atrás. Os irmãos têm que ver como ele vibrava ali na hora do louvor, né? Isso alegra o nosso coração, que traz sempre vitalidade, né? Vamos orar, igreja? Pastor Ricardo, ora aqui. Vamos abençoar nossas crianças. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez de coração, porque o Senhor trouxe essas crianças essa noite na tua casa, através dos pais, dos responsáveis. Te agradecemos, Pai. E queremos pedir que seja uma noite bastante abençoada, Pai, que elas possam crescer em amizade, possam crescer em comunhão, mas principalmente possam receber da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Que no tempo certo, na linguagem que elas estão ouvindo, possa produzir frutos. Que o Senhor abençoe a casa de cada um e a cada dia o Senhor dê a proteção, o amor, ó Deus, as graças do Senhor, ó Deus, tudo aquilo que elas precisam para viver e para crescer bem em todos os seus caminhos. Por isso, de coração, nós abençoamos essas crianças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor pela vida delas. Deus abençoe. Vamos lá aprender, né? A palavra de Deus. Vai com a tia lá. Isso. Sentindo falta lá. Ainda bem que o Gabriel foi lá, né? Muito bem, queridos. Amados, vamos continuar louvando a Deus. Agora com nossos dízimos, nossas ofertas. Você sabe disso, que momento de dízimo e oferta também é um momento de adoração ao Senhor, né? A gente não pode separar isso, né? E saber que tudo aquilo que eu tenho, que você tem, vem das mãos de Deus. Então, quando a gente vem para um culto, nós também trazemos tudo aquilo que Deus tem nos dado. E a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, não estamos dizendo de você, né? Mas a Bíblia diz, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Queridos, olha para cá. Quando você traz o seu dízimo, sua oferta, você está dizendo que nada domina você a não ser Deus. Porque a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro, muitos se desviaram da sua fé. Não há nada de errado você almejar um conforto financeiro maior. Não há nada de errado você construir um patrimônio, alguma coisa nesse sentido, viver momentos prazerosos que o dinheiro traz. Mas não é ele que dirige a sua vida, porque se ele um dia dirigir a sua vida, você está correndo um risco, como diz aqui a palavra. Por amor ao dinheiro, por muitos cobiçarem o dinheiro, se desviaram da sua fé. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Às vezes as pessoas, como eu disse, não é com ninguém aqui, tá bom? A gente só está falando. Mas o que acontece? As pessoas, elas investem tanto dinheiro aí fora, só que às vezes esquecem de investir na casa de Deus, no reino de Deus. E não se esqueça que, por exemplo, quando vou pegar uma ilustração bem prática de agora a pouco. Quando nós investimos no reino de Deus, sabe em quem nós estamos investindo? Só um exemplo, em crianças. Estamos comprando literatura, enfim, alguma coisa para que elas possam ter o trabalho na linguagem delas, o aprendizado na linguagem delas. Quando nós trazemos o nosso dízimo, nossa oferta, a igreja, né, com a liderança, a gente procura investir na obra, no reino de Deus. Então, você faz parte disso.
Então continue amando a Deus, continue amando as coisas de Deus e não ao dinheiro, né? Você serve, nós servimos a Deus, nós não servimos ao dinheiro. Deus nos abençoa, glória a Deus por isso, Deus nos ajuda, mas nós não podemos servir ao dinheiro, né? Mas nós servimos a Deus e a palavra de Deus está dizendo, né, que algumas pessoas, por cobiçarem, por desejarem tanto o dinheiro, elas se tornam mesquinhas, elas se tornam pequenas, né, avarentas. E nós, como conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos viver nesse nível. Nós estamos acima disso. Nós amamos as coisas de Deus, o reino de Deus, e aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, sim, vamos investir no reino de Deus, que é o dízimo e a nossa oferta. Então, nesse momento, se você veio preparado para isso, saia do seu lugar pelo corredor central, né? E saia pelas laterais. Nós temos lá atrás, se facilitar para você, a maquininha, tá bom? Se você achar melhor assim. Ou durante a semana, faça o seu Pix, a sua transferência, aquilo que for melhor para você. Lembrando que hoje nós tivemos a assembleia falando, se você for dar uma oferta específica para missões, para a campanha da caixa d'água, alguma coisa para as crianças, ministério infantil, então identifique isso no envelope, tá bom? Para que os tesoureiros possam direcionar esses valores para a razão, o motivo certo, tá bom, queridos? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença mais uma vez, queremos Te louvar e engrandecer o Teu nome nesta noite, porque temos o privilégio de declarar que amamos mais ao Senhor, mais o Teu reino, do que o dinheiro. Sim, ó Deus, a Tua palavra é clara. Quantos que por cobiçarem o dinheiro se desviaram-se até mesmo da sua fé, e por causa disso se atormentaram com muitos sofrimentos. E nós declaramos, Pai, que nós não queremos viver isso. Nós queremos viver desapegados ao dinheiro ou qualquer coisa que nos atrapalhe ou que desvie a nossa fé. Por isso entendemos que o momento de dízimo também é um momento de nós dizermos, Deus, nós amamos a Tua obra e obedecemos a Tua palavra. E nada vai nos controlar, nos dominar ou nós nos submetemos somente ao Senhor. Não há nada nesse mundo que possa governar o nosso coração, a não ser o Senhor. Por isso, Pai, abençoa a vida financeira do Teu povo, dos meus irmãos que aqui estão. Queremos aproveitar, se alguém está passando por necessidade, pedimos ao Senhor que venha suprir as suas lutas financeiras. Que o Senhor seja o provedor da tua casa, do teu lar, e que haja sempre abundância de Deus sobre os nossos lares. Obrigado, Deus, por esse momento, e oramos no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que se levante, nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Não há nada melhor do que servir ao Senhor, estar na presença dEle, presença do Senhor, que nos preenche, que nos satisfaz. É a presença do Senhor que nos traz uma nova vida. Tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Diga assim, não há nada melhor.
presença do Senhor que cura. Pode aplaudir ao Senhor. A presença do Senhor que cura. Nós queremos que a presença do Senhor está neste lugar. Ele transforma, Ele traz a vida. Essa é a presença do Senhor, Ele cura. Hoje tenho aqui a minha mãe. Depois de 7 meses de tratamento, ela está aqui. Glória a Deus pela vida dela. E ela é um milagre. Assim como Deus pode fazer milagre na vida de todos vocês. Então o meu coração, ele se exulta. O meu coração, ele transborda na presença do Senhor. Porque eu sei o quanto foi sofrido, mas eu sei o quanto o Senhor esteve conosco. Eu sei o quanto o Senhor fez milagre nas nossas vidas. São milagres incontáveis. E assim Ele vai fazer na sua vida também. Eu tenho certeza, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Estás aqui, movendo entre nós. Então nós te adoramos, ó Deus. Adorarei, te adorarei. Estás aqui. Ele muda, mudando, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele pode todas as coisas. Te adorarei, te adorarei. Olha só, Ele opera milagres. Estás aqui, operando. Qual é o seu milagre? Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando a minha vida, a sua vida. Te adorarei, te adorarei. Se você crê e você tem fé, então cante assim que o meu Deus Ele é Deus de promessas e Ele cumpre. Ele é luz. Meu Deus, este é meu Deus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
sustenta, tá bom? Quando você não vê, mesmo quando você não sente, o Senhor está te sustentando. Mesmo quando tudo parece difícil, Ele sustenta a sua vida. Então faz assim, ó, que o Senhor vai sustentar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então diga assim: me sustenta até quando não vejo, até quando não sinto, porque o controle é dele. Amém? Vamos lá. Só a igreja. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando Ele sustenta, Ele sustentou e Ele vai sustentar. Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando, porque o controle é dele. Tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta. Feche seus olhos, glória a Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos cantar e ter a certeza de que o Senhor nos sustenta. Quantos de nós muitas vezes achamos que o Senhor se esqueceu, que o Senhor nos abandonou? Quantas situações às vezes nós atravessamos que não estamos vendo a saída, mas, como diz essa canção, o Senhor está no controle. E é isso que nós queremos crer, Pai. É isso que nós queremos acreditar, que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, Deus. Que o Senhor está vendo tudo o que acontece em nós e através de nós. Por isso, ó Pai, em tudo que nós já ouvimos aqui, já vimos e participamos, que nada roube essa certeza do nosso coração, Deus. E agora que vamos ouvir também a Sua palavra, que ela entre no nosso coração, fortalecendo ainda mais esta convicção de saber que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor vai à frente de tudo. Fala conosco, Pai, agora através da Sua palavra. Queremos continuar ouvindo a Tua voz, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Aproveitando, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35. Está lá no Antigo Testamento. Nós vamos ler do verso 1 até o 4. Isaías 35, capítulo 35. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes.
Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Como você imagina um deserto? Deixa eu perguntar, alguém já foi? Já viajou para lá, para esse lugar? Gosta de ir ao contrário, né? Cancún, pegar uma praia, passar dias melhores, né? Numa viagem. Já foi, Tati, Diogo? Já, né? É bem diferente, né? O clima, a situação, bastante. Mas a gente imagina que não é um lugar muito habitável, né? Talvez seja para conhecer. Vocês morariam lá, Tati, Diogo? Não morariam, né? Com certeza, grande parte de nós não moraríamos lá, porque realmente o deserto é um lugar difícil de se viver. Talvez, né, a gente poderia passear, conhecer alguma questão histórica que já aconteceu ali em determinado lugar, mas nós, com certeza, nunca gostaríamos de ficar nesse lugar. Aliás, deserto é um lugar de passagem, não para a gente morar, não para a gente ficar. Quando a gente olha para um contexto como esse aqui da Palavra de Deus, o que é que nós vamos entender o significado de deserto? Para você, né, se situar nesse contexto. A palavra deserto na Bíblia, ela pode ter dois significados, tá? Tanto o literal quanto o figurado. A gente pode interpretar dessas formas. Por exemplo, no sentido literal, deserto significa uma área seca, sem água, ou um lugar desolado. Poucas palavras aqui, tá bom? Para a gente não se estender muito nisso. Agora, no sentido figurado, o significado de deserto, ele pode ser uma aplicação para o nosso dia a dia. Talvez um problema que você passar na sua vida, uma luta, nós acabamos de orar, né? Tivemos um momento de intercessão. Deserto, no sentido figurado, você sim pode aplicá-lo à luta do seu dia a dia, às suas dificuldades, né, que você tem enfrentado. Aliás, alguns desertos, eles são rápidos, né? A gente passa ali aquele problema, aquele sofrimento, aquela situação, e ela, né, foi sem a gente perceber. Alguns desertos, eles demoram mais nas nossas vidas. Algumas lutas, alguns problemas, a gente demora mais para resolver, né? Para a gente poder achar uma saída, para a gente poder ter o alívio daquele problema. Enfim, o que eu quero dizer para os irmãos que deserto, claro, se aplicando à nossa vida, ao nosso dia a dia, ele é difícil. Ele é complicado, e eu imagino que ninguém que está aqui queria passar por um deserto, mas nós passamos por desertos. Nós atravessamos dificuldades. Eu me lembro de uma passagem bíblica, e você também vai se recordar, quando o povo de Israel, através do servo de Deus, Moisés, libertou o povo lá do Egito. Deus tinha chamado Moisés para tirar o povo do Egito, mas para eles chegarem na terra de Canaã, que era uma terra boa, como diz a Bíblia, que era uma terra que eles poderiam viver bem, que era uma terra, como diz as Escrituras, que era uma terra que manava, né, leite e mel, era um paraíso para o povo de Deus viver, mas para eles chegarem até lá, eles tinham que atravessar esse deserto. Eles tinham que atravessar momentos em que colocariam a fé deles em prova.
E quantos de nós, né, estamos na nossa vida cristã sendo colocados à prova? Sabe, eu penso que Deus, Ele permite alguns desertos na nossa vida para que a gente não se acostume com a nossa própria fé, com a nossa vida cristã diária. E quando eu falo cristã diária, é aquela vida básica que todo cristão deve fazer, que é a sua oração do dia, que é a leitura da sua palavra, quando, né, somos desafiados a fazer um jejum. Então, a vida do cristão, ela é baseada nisso, né? É o nosso dia a dia, é o nosso feijão com arroz. Mas, muitas vezes, nós vamos atravessar desertos e eles podem durar um tempo curto ou eles podem se estender um pouco mais. Mas os desertos da nossa vida, eles vêm para forjar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança. Eu abri aqui o culto, né, lendo lá no livro de Tiago, que a nossa fé, quando nós somos provados, ele nos leva a sermos perseverantes. Então, querido, Deus muitas vezes, Ele quer te tirar desse lugar de conforto. Pastor, mas já tenho vivido tanta luta, tanta dificuldade. Deus, Ele conhece a sua estrutura. Deus, Ele sabe daquilo que você suporta. A Bíblia diz isso, que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe aquilo que nós podemos suportar. Então, querido, se você está vivendo um deserto, se você está passando por uma situação, e você aplique isso na sua vida, seja ela familiar, financeira, profissional, espiritual, né? Sua espiritualidade, enfim, cada um aqui vive um contexto. A grande verdade é que Deus, muitas vezes, Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto. Isso é tão verdade que, preste bem atenção, vocês vão se lembrar, quando o povo de Israel, eles se queixam contra Moisés, lá no deserto. Eles falam assim para Moisés: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui nesse lugar? Traduzindo, eles estavam dizendo assim: Moisés, por que você tirou a gente do nosso conforto? Moisés, lá a gente tinha comida, lá a gente tinha o que vestir, lá a gente tinha uma cama para dormir. Moisés, por que você tirou a gente lá da onde nós estávamos e nos trouxe aqui para esse deserto? Então vejam que a mentalidade do povo, das pessoas daquela época, era que elas queriam viver confortáveis pelo resto da vida. Elas queriam viver no sentido delas, mesmo escravizadas, elas queriam viver lá no conforto. Elas não queriam ser desafiadas, né? E às vezes, se a gente não pensar direitinho, a gente começa a se acomodar. A gente começa a entrar na nossa zona de conforto. Eu quero dizer com isso o seguinte, que quem sabe, o deserto que você está passando é porque Deus quer tirar você do seu conforto. Não estou dizendo que isso seja para todo mundo aqui, mas para alguém é. Quem sabe Deus, no deserto que você está vivendo, na sua aflição, no seu problema, na sua crise, é para você sair do costume que você está tendo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem o costume, o hábito de usar tudo que a gente passa, que é o diabo. Ah, eu estou passando por esse problema, é o diabo. Ah, eu estou passando por essa luta, é o diabo. Sabe, tem igrejas que pregam isso, infelizmente, que dizem que se você está passando por uma crise, seja ela em área que for, é o demônio que está agindo na sua vida. Eu não penso desse jeito, porque quem manda na minha vida é Deus, amém, igreja? E a Bíblia diz isso, que Deus, Ele habita em nós, e o maligno não nos toca.
Só que, erroneamente, sim, igrejas têm ensinado. Se você está com um problema, é porque o diabo está agindo na sua vida. Claro, abre parênteses aqui, né? Obviamente, se você está vivendo uma vida de pecado, você está dando legalidade para Satanás agir na sua vida, ok? Então, mas não quero nem me estender sobre isso. Mas para você que serve a Deus, para você que leva a sério caminhar com Deus, é impossível. Que todos os problemas que você passa, é o diabo que está agindo. Até porque nós vamos ver nas Escrituras homens de Deus, pessoas fantásticas, incríveis, que também tiveram seus desertos. Pessoas, homens e mulheres, que também tiveram as suas aflições. Ora, então se eu olhar, por exemplo, para a vida de Jó, é porque Satanás, ele tinha dado legalidade para Satanás? Não. Não. Porque diz a Bíblia que Jó, ele era um homem temente a Deus. Que ele era um homem íntegro. Que de madrugada, né, cita a Bíblia que ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos. Vai que meus filhos pecaram diante de Deus. Então era um homem, sim, ser humano, tinha suas falhas, mas na leitura da Bíblia nós vemos que ele era temente a Deus. E aí sim, Deus permite, né, Satanás provar Jó. Então, não estou dizendo que Satanás está provando a sua vida, mas de repente, talvez esse deserto que você está vivendo, pode ser que Deus esteja permitindo, para que a gente se mexa um pouquinho. E aí, o que a gente vai aprender na Bíblia, de forma geral, o que é que nós podemos, compreender do que nós passamos no deserto. Lá em Deuteronômio, se você quiser acompanhar, vai acompanhando, tá bom? Eu vou ler aqui alguns textos da palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 4. Irmãos, tragam a Bíblia para o culto, hein? Aí você fala, não, pastor, a minha Bíblia está no celular. A gente ensina, olha só, hein? A gente ensina as crianças a trazerem a Bíblia. Você adulto não traz? Tem que trazer a espada, né? Eu aprendi isso lá nos juniores. Tem que trazer a espada. A gente projeta para o não cristão, né? De repente ele não tem uma Bíblia em casa, mas você eu sei que tem, então traga a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 a 4. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer os seus mandamentos. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Veja isso. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Olha para cá. O que a gente aprende aqui nesse texto? Primeira coisa, dependência de Deus. Quando você está passando por uma crise, por uma tempestade, por um deserto na sua vida, eu e você estamos aprendendo a depender de Deus. Para que a gente comece a olhar que nós não somos autossuficientes. Quantos de nós, muitas vezes, estamos vivendo a nossa vida, e tudo bem, está dando tudo certo, legal para você, mas uma hora, meu querido, minha querida, a gente vai passar por um deserto. Porque Deus, não sou eu, mas porque Deus, Ele quer mostrar que nós dependemos dEle de tudo. Até mesmo o ar que nós respiramos. Às vezes a gente, se acha autossuficiente. Não, mas eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu sei isso, eu sei aquilo, eu tenho dinheiro, eu tenho contatos. Querido, coloca
se você passar num deserto, coloca tudo isso e joga numa sacola, porque dependendo do deserto, isso aí não vai servir para nada. Nada. Seu dinheiro não vai te dar a resposta. Seus colegas, amigos que você acha que tem, também não podem dar a resposta. Tem coisas, meus irmãos, que é só Deus. Que aí Ele vai mostrando na nossa caminhada, na nossa vida, que eu e você dependemos dEle. E aí eu olho, de repente, para algumas pessoas e ver que elas não querem mais servir a Deus, elas não querem mais seguir a Jesus, porque elas, conseguiram talvez o que elas queriam na vida, e aí elas falam assim, agora eu vou seguir minha vida, agora eu vou seguir meu rumo. Só que lá na frente, Deus vai lá e fala, está na hora de passar por um deserto. Então, meus irmãos, a gente aprende que o deserto, ele nos faz enxergar que nós não somos nada. Sem dúvida, eu e você somos filhos de Deus. Nós somos abençoados pelo Senhor. Mas de tempos em tempos, eu e você, todos nós, não há ninguém melhor aqui do que ninguém, mas eu e você, todos nós, passamos por um deserto, que nos faz refletir e pensar, olha, como é que vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser o meu futuro? Mas que bom, queridos, quando a gente sabe que é Deus que muitas vezes permitiu esse deserto. Porque como nós acabamos de ler aqui nesse texto de Deuteronômio, fala que Deus permitiu eles passarem fome. Mas Ele mesmo, Deus, proveu todas as coisas. Amém, igreja? Ele mesmo sustentou o povo. Ele mesmo permitiu o povo ir para o deserto, mas diz a Escritura, e você mesmo acompanhou, que o próprio Deus não permitiu nem mesmo os pés daqueles hebreus incharem, as suas roupas se desgastarem. E para eles entenderem que Deus era na vida deles, Deus mandava um maná. Deus não mandava um maná nem para eles guardarem. Não era nem para fazer assim, olha, vamos fazer um estoque aqui, recolhe o máximo que você puder. Mulher, crianças, pega o máximo. Mulher, traz todas as cestas que você tem lá na barraca, onde a gente mora, e traz aqui que nós vamos pegar tudo. Deus, em outra ocasião, falava que eles tinham que pegar o maná naquele dia. Não dava nem para guardar. Quando guardava, estragava. Sabe o que isso quer dizer? Dependência de Deus. A gente precisa, irmãos, olhar o deserto que a gente está passando e pensar, será que Deus não quer que eu dependa mais dEle? Será que Deus não quer que, através da situação que eu estou vivendo, que eu enxergue que é Ele que sempre esteve no controle de todas as coisas? Que é Ele que está cuidando de tudo? Porque tem hora que a gente quer dar uma de nariz empinado, A gente, não, sou eu que resolvi, sou eu. Querido, se não fosse Deus te dar a inteligência que você tem, nem isso você teria. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Sim, os desertos são difíceis, não há dúvida, ninguém quer passar por eles, mas às vezes é necessário, para a gente olhar para um Deus que está no controle de nossas vidas. Amém, meus irmãos? O deserto nos faz descobrir o que é primordial na nossa vida, o que é essencial para nós. Sabe, eu estava pensando essa semana, irmãos, como nós temos distrações na nossa vida. Eu não sei se você já fez essa observação, mas como nós temos coisas que nos distraem. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou sempre correndo, a minha vida está corrida, e isso e aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Antigamente assim, há 20 anos atrás, não sei, acho que é isso o tempo. Vamos chutar alto, vai. Há 50 anos atrás, existia celular? Sim ou não, irmãos? Não existia celular. Há 100 anos atrás, não sei quando foi criado o computador aí, agora minha memória não está ajudando nisso, a data exata, mas
vamos dizer, há 200 anos atrás, existia computador, internet? Sim ou não, irmãos? E aí, eu estava pensando, será que as pessoas viviam mais tranquilas ou também vivia como hoje a gente fala que a vida está corrida? Com certeza, muitas pessoas também falavam, olha, minha vida está corrida, não tenho tempo para nada. Agora, raciocina comigo, se a internet, se o celular, se o computador veio para ajudar a nossa vida, por que é que a nossa vida continua corrida? Por que é que a gente continua sem tempo, meus irmãos? Sabe por quê? Porque a gente não está olhando para aquilo que é essencial, para aquilo que é prioridade na nossa vida. Às vezes nós gastamos tempo com coisas supérfluas, com coisas, sabe, que não vão acrescentar nada na nossa vida. Mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus e pensar, olha, será que esse deserto não é porque Deus quer que eu olhe para aquilo que é prioridade para mim? Para aquilo que é essencial na minha vida? Aquilo que vai agregar coisas na minha vida? Quando você olha lá para Mateus, capítulo 3, é interessante esse versículo, que vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 3, verso 3 a 5, diz assim: Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Olha para cá. Que interessante, né? Nós estamos vendo João, um homem de Deus aqui, e olha só como ele vivia. O alimento dele era gafanhoto e mel silvestre. Ele vivia, né? Como é que ele se vestia aqui, diz a palavra? Com cinto de couro. Ele usava roupas feitas de pelo de camelo. E aí você olha hoje pessoas vestindo roupas de grife, pessoas, sabe, que investem, gastam dinheiro, enfim, em coisas tão supérfluas, e ainda estão insatisfeitas na vida. Sabe, eu não sei, a minha impressão, não sei você, mas eu quero que a gente pense do seguinte, que quanto mais parece que a pessoa tem, mais ela está insatisfeita. Então alguma coisa está errada ali na sua essência, na sua prioridade. E isso, meus irmãos, está vindo para o coração dos cristãos. Deus tem dado tudo, Deus tem ajudado muito, só que parece que as coisas, né, falta alguma coisa. A gente vive, sabe, querendo descobrir o que é essencial para nós. Eu quero dizer para você que o essencial para nós é Deus, é Jesus. Se você tiver Jesus, você tem tudo, amém, igreja? Se você tiver Deus, se você tiver Jesus, você tem tudo. Mas infelizmente tem pessoas que só querem. E quanto mais elas têm esquecido do que têm. Então a gente precisa, às vezes, passar por um deserto para a gente discernir isso. O que é primordial? O que eu consigo viver sem? Né? O que é possível? Lá no livro de Jó mesmo fala, nós viemos neste mundo sem nada, nu. Não trouxemos nada para esse mundo. E a gente, né, quer viver de uma forma ostentável. Tudo bem, aqui não é uma crítica para quem quer viver bem, comer do melhor, ter um conforto na sua casa. Ótimo, mas isso não pode atrapalhar a sua vida cristã. Eu acabei de ler um texto lá no momento do dízimo. Alguns, por amarem mais o dinheiro, perderam a sua fé. Então você tem que colocar na balança e entender assim, será que isso está me roubando a essência de ser um verdadeiro cristão? Será que isso, que eu estou me dedicando, que eu estou perdendo o meu tempo? Porque tem pessoas que perdem tempo com bobagens. Mas qual é a essência verdadeira? É comunhão com Deus, é viver na sua presença, é fazer a sua vontade, é ler a sua palavra, é estar na casa de Deus, é jejuar, é orar. É isso, meus irmãos, que vai te sustentar quando você estiver no deserto.
Porque foi isso que sustentou Jesus lá no deserto. Foi isso que deu força para Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, você sabe muito bem, até melhor do que eu, que o próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo, mas foi o próprio Espírito. E lá no deserto, Jesus foi tentado. Mas o que é que ajudou Jesus? O que é que deu força para Jesus? Ele mesmo declara na sua palavra. Ele falou assim, olha, mas está escrito. Jesus não usou ferramentas desse mundo. Jesus não usou o seu conhecimento. Jesus não usou a sua técnica, a sua experiência. Jesus, para enfrentar o diabo, a tentação, lá no deserto, foi com a palavra. Ele disse, está escrito. Então, queridos, a gente precisa entender que no momento do deserto, a gente só vai vencer com coisas espirituais. Com o alimento que a gente coloca no nosso coração. Com as coisas de Deus. A gente não pode, sabe, abrir mão. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Isso aqui não é um jargão de pastor, não. Mas para você que crê na Bíblia, igual eu, a Bíblia declara que Jesus vai voltar. Amém, igreja? A gente só não sabe o dia. Ora, se Jesus está voltando, então eu tenho que me preparar nesse deserto. E eu só me preparo. Como? Lendo a sua palavra, se alimentando, sabendo o que é essencial, o que é primordial na minha vida, nesse deserto que a gente está vivendo no dia a dia. Amém, querido igreja? Por último, para a gente aprender algumas coisas do deserto, é a gente saber resolver os nossos problemas. Porque é lá no deserto que você vai estar sozinho. Estou falando humanamente. Deus está com você. Mas é lá no deserto que você vai ver o quê? Que é só você e Deus. Que é lá no deserto que você não vai ter ninguém à sua direita, ninguém à sua esquerda, não vai ter nenhuma porta para você bater. Aliás, de repente você já bateu em várias portas, já tentou ajuda de várias pessoas. Sabe por que isso? Porque às vezes Deus está mostrando assim, ó, sou eu que vou dar a solução para o seu problema. Deus, muitas vezes, Ele coloca alguém na nossa vida para nos ajudar. Eu acredito nisso. Já aconteceu isso na minha vida. Pessoas que Deus preparou, que eu nem tinha ideia, que me ajudou de alguma maneira em alguma área da minha vida. Mas quantas vezes, meus irmãos, que foi ali só eu e Deus? Quantas vezes foi ali só o Senhor mostrando, sou eu que dou a solução, sou eu que mostro o caminho, sou eu que faço nova todas as coisas? Não sei, de repente aí a sua história, a sua realidade. Desertos na nossa vida, meus irmãos, vai nos fazer enxergar que só Deus, só Ele está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? E eu quero acreditar que Ele está no controle de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Foi assim com o profeta Elias, por exemplo. O profeta Elias, você sabe disso, quando ele enfrentou os profetas de Baal, o que aconteceu? Jezabel, ele enfrentou Elias, mulher de Acabe ali, né? Disse assim, olha, diga para esse profeta que amanhã ele vai estar morto. E aí o que acontece? Elias, ele ficou com medo. Elias, ele foge. Interessante a gente pensar nisso. Como que um homem que há pouco tempo tinha enfrentado os profetas de Baal, aí ele agora tem medo de uma ameaça de uma mulher? Nada contra as mulheres, porque, né, quando elas ficam bravas, elas ficam mesmo, né? E assim era Jezabel. E aí fez Elias fugir. Olha o que uma mulher faz, né? Perdendo aqui agora. E aí, meus irmãos, o que diz o texto? Que Elias entrou num deserto. Em determinado momento, ele entrou numa caverna. E Deus ali mostrou para ele que Deus, né, era na vida dele. Elias, naquela situação,
não dependia mais de nada a não ser de Deus. Elias só poderia ter a solução vinda de Deus. Eu não quero que a gente passe para o deserto. Mas uma coisa que eu tenho que falar para nós é que o deserto, ele também nos ensina algumas coisas. A depender de Deus, a saber que só Ele tem a solução. É isso aí o deserto, é a sua crise, é o seu momento. Eu não sei se vai durar pouco tempo ou muito tempo, isso aí eu não posso dizer para você, né? Não sou Deus, mas uma coisa eu posso afirmar na sua palavra, e dei até exemplos bíblicos, que o deserto, ele vem para nos ensinar muita coisa. Então o que a gente tem que fazer no deserto? A gente tem que ter esperança. Quando você está enfrentando o seu deserto, você tem que acreditar que Deus, ele tem uma palavra que vai te ajudar. Que no deserto que você está vivendo, Deus vai te dar uma solução. Que no deserto que você está vivendo, Deus vai abrir os seus olhos. Que no deserto que você está vivendo, Deus, de alguma maneira, Ele vai mostrar para você o caminho, dizendo: ei, filho, filha, sou eu o dono da tua vida. Sou eu que estou no controle da tua vida. É isso que o deserto faz. Então, queridos, como diz aqui o nosso texto em Isaías, quando a gente começou a ler, quero finalizar dizendo o seguinte, verso 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Vamos colocar de pé e crer que esse é o nosso Deus, né? Que esse é o nosso Deus, que nós acabamos de ler aqui nesse versículo. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes e digam aos desanimados de coração: seja forte, não temas. Enquanto o pessoal está aqui se ajeitando, fala para quem está do seu lado: seja forte, não tema. O Senhor, o teu Deus, virá ao teu encontro. Amém, queridos? Você falou com fé no teu coração? Espero que sim. Nós temos que ser uma igreja que declara a palavra, né? Tenho falado isso para o grupo de oração na terça-feira. Tem coisas que você ora no seu íntimo, não há problema nenhum, é certo? Mas tem hora que você tem que declarar a palavra. O que é declarar a palavra, pastor? Você tem que falar ela, né? Você tem que dizer ela. Porque a Bíblia, ela diz que o inimigo, ele anda ao nosso redor. Então, espero que você creia nisso. Se você não creia, que o Espírito Santo te dê a iluminação correta. Mas se o diabo, ele anda ao meu redor, eu preciso falar o que eu acredito. Eu preciso declarar o que eu creio. Porque se ao mesmo tempo o diabo, ele quer influenciar a minha vida ou a sua, ele também precisa saber o que eu tenho guardado no meu coração. Então, quando a gente fala assim para a igreja: declare conosco, né? Declare, olha, o seu Deus virá. Nós estamos declarando a palavra. Fortaleçam as mãos cansadas. Nós estamos declarando a palavra. Firmem os seus joelhos vacilantes. Estamos declarando a palavra. É a palavra. Jesus mesmo declarou a palavra, irmãos. Vamos pensar aqui, vamos encenar. Eu sou Jesus. Ainda bem, né? E aí o diabo aqui na minha frente, sendo tentado lá no deserto. Já pensou se Jesus ficasse só mentalizando ali, como ensina aí fora, né? Mentaliza aí, né? O diabo ia ficar olhando para a cara dele, ia ficar do mesmo jeito. Mas Jesus declarou, ele falou a palavra. Ele disse: está escrito, não tentarás
o teu Deus. Jesus falou para o diabo ouvir. Jesus declarou: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Isso aqui é para você guardar no teu coração, porque é para alguém. Há desertos na sua vida que sim, a sua oração não é as suas palavras, é declarar a palavra. Não é você, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Não, às vezes você tem que achar um texto, um versículo, uma promessa, alguma coisa que você vai começar a declarar, até Deus te tirar desse deserto. Amém, igreja? Declare a palavra nesse deserto que você está. Quando a gente canta, tem louvores que são bíblicos, né? Que falam de textos, enfim, a gente está declarando, né? Que a gente às vezes pensa assim: ah, pastor, mas eu não lembro de um versículo. Então canta, louva a Deus, põe um louvor no teu carro, põe um louvor na tua casa, ao invés de ficar lá murmurando, põe um louvor, começa a cantar, começa a declarar a palavra, porque tem louvores que são verdadeiramente textos bíblicos, e de repente aquele louvor está te ajudando a você declarar. Canta, declare a palavra, para você vencer o seu deserto, querido. Sabe, às vezes a gente fala tanta coisa que não acrescenta nada, e às vezes a gente não tem capacidade de falar um versículo. Às vezes a gente está, né, canta a música lá do mundo, faz isso, faz aquilo, só que não tem coragem de ler ou cantar um louvor. Estou ensinando para a igreja o que é melhor para mim e para você. Nós vamos orar, mas antes vamos aproveitar e cantar um trechinho dessa música que foi cantada. Aproveita aí, Ju, né? Vamos cantar, canta, declare a palavra. Olha aí. Vamos lá, igreja. Abra sua boca. Declare. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vamos lá. Meu Deus é Deus de milagres. Ele é Deus de promessas, caminho no deserto. Sim. Deus na escuridão. Meu Deus. Ele é o Deus. Esse é quem E nós cremos no Deus que faz milagres. Deus é Deus de milagres. Aleluia. Eu creio. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu. Vamos lá, você pode fazer melhor que isso. Vamos lá. Me sustenta. Vamos lá. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Aleluia. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Vamos orar, encerrar o culto dessa noite. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus, nós cremos que Tu és o Deus que nos sustenta, até mesmo no deserto. Porque o deserto muitas vezes nos ensina a viver, nos ensina a melhorar, nos ensina a acreditar. Mas às vezes para alguém, de repente, o deserto pode trazer desânimo, tristeza,
Talvez você aqui esta noite esteja vivendo esta realidade. Pastor, a minha crise, o meu problema tem me desanimado. Mas eu quero dizer para você que está aqui esta noite, que o Senhor diz para você: esse deserto não é para desanimar o teu coração. Esse deserto é para você olhar que existe um Deus que cuida de você. E talvez você diga: pastor, mas como eu vou achar isso? Como eu vou entender isso? O Senhor não quer que você entenda. O Senhor quer que você creia, que você acredite que Ele está no governo, no controle de todas as coisas. Você não precisa nem entender, mas é saber que você depende dEle, que Ele cuida de você. Ele é o mesmo Deus que cuidou do povo hebreu quando saiu lá do Egito, que Ele mandava todos os dias maná, codornize, as roupas não se desgastavam num deserto. Esse é o mesmo Deus que você serve. É um Deus que te sustenta hoje, aonde você está. É um Deus que está pronto para te guiar. Então peça na sua oração: Deus, nesse deserto me guia, nesse deserto me orienta. Deus, eu não sei quanto tempo vai ser esse deserto, mas Pai, que o Senhor esteja sempre comigo. Deus, se esse deserto durar muito tempo, que o Senhor possa fortalecer as minhas mãos, fortalecer os meus joelhos. Deus, se o cansaço vier, que Teu Espírito Santo me renove. E eu quero declarar sobre a igreja, sobre você que está aqui, querido, que o Espírito Santo de Deus te renove nesta noite. Se você tem estado cansado do seu deserto, da sua luta, é o Senhor que está te renovando esta noite. É o Senhor que traz um renovo no teu coração, uma nova fé, uma nova esperança, uma nova perseverança na presença de Deus. É Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te guiar, é promessas dEle que vai se valer na tua vida. Creia, declare a palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque cremos que Tu és o nosso Deus, e não há nada que vai nos separar do Teu amor. Nada, não é deserto, não é luta, não é problema, não é dificuldade, mas o Senhor é aquele que vai à nossa frente, que vai nos guiando, que vai nos sustentando. Abençoa todo o Seu povo que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja. É claro, Deus, que nós queremos que este deserto acabe na Tua vida. Eu quero declarar sobre a vida da igreja, de alguém que está aqui. O Senhor me incomoda. O Senhor diz no meu coração para dizer para alguém que está aqui, que esse deserto, que para você que parecia não ter fim, está acabando hoje. Esse deserto está acabando esta semana. É a palavra de Deus que diz isso. Eu vou abrir rios no deserto, diz Isaías. É a promessa dele, que Ele vai abrir caminhos. Então o Senhor está terminando com esse deserto. Eu não sei para quem é, mas eu sei que é para alguém aqui essa noite. Se você crê, coloca essa palavra no teu coração. O teu deserto está acabando, querido. Acabou. Você já passou por essa fase, e Deus está te colocando numa fase nova, num novo nível, num novo momento, numa nova experiência. Esse deserto, ficou para trás, acabou na tua vida. Você vai viver coisas novas de Deus, coisas novas do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus nós cremos, Pai. Oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Boa semana. Vai com Deus. Deus te abençoe.